Às vezes eu paro e penso, como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que eu estava fazendo planos para alguma coisa. E agora? Bom, agora eu estou aqui nesse momento pensando sobre isso. E a primeira pergunta que vem na minha cabeça é sempre a mesma. Onde eu estaria se eu tivesse feito X ou Y 5 anos atrás? Eu acredito que todo mundo sente isso em algum momento, essa sensação de atraso. Como se tivesse perdido o time da própria vida, mas pensando melhor, o tempo não é exatamente o problema. O tempo segue, independente do que eu faça. E o que pesa mesmo são as decisões que eu vou empurrando para depois, o ato de procrastinar. Um dos últimos filmes animados que eu vi foi Soul. E a mensagem é incrível que o filme passa. O personagem principal vive obcecado com um grande propósito, como se a vida fosse começar apenas quando ele fosse conseguir aquilo, aquele propósito que ele tanto almeja. E isso me faz pensar, quantas vezes eu também não fiquei esperando a hora certa, quando na verdade a vida está acontecendo agora, nas decisões pequenas. Eu já percebi que muitas vezes eu travo porque acho que tudo precisa fazer sentido antes de começar. Como se eu precisasse de um propósito muito bem definido, um plano perfeito. Uma certeza absoluta, sabe? Mas a verdade é que adulto não vive só de sonho bonito, adulto vive de meta possível. E metas que cabem na rotina, no cansaço, dentro da nossa realidade financeira. E quando eu não começo, quase nunca é por falta de capacidade, geralmente é por medo mesmo. Medo de errar, medo de não fazer bem feito. E imagino que pelo menos uma vez na vida você já adiou algo por projetar que aquilo não iria ficar perfeito naquele dia. E o que eu aprendi é que esperar o perfeito custa caro. Você já deve ter ouvido falar da expressão dinheiro parado, que se refere àquele dinheiro que não está sendo investido. E por isso ele está se desvalorizando, como aquele dinheiro que a pessoa guarda embaixo de um colchão ou de algum lugar. E imagino que você já tenha ouvido falar sobre, porque era um costume que as pessoas tinham muito, mas imaginando o peso do dinheiro parado ali, que está apodrecendo, mofando, mas pior ainda do que o dinheiro parado é uma coisa, é o tempo parado, pois o tempo ainda é mais valioso, concorda? E não temos como recuperar o tempo que perdemos. É por isso que incomoda tanto quanto procrastinamos. Enquanto a gente espera, parado ou não, o tempo anda. E fazer algo médio hoje é melhor do que planejar algo perfeito que nunca vai sair de papel. Quando a gente começa algo, mesmo sem clareza total daquilo, o caminho vai ficando mais visível. Então, pensando bem, não está tarde para você, mas vai ficar tarde se você decidir não fazer nada hoje. Aliás, você fazendo ou não, o sol vai nascer e vai se pôr. Então, por que começar? Por que não começar, na verdade? Ler 2 páginas hoje, fazer 8 flexões, isso são números pequenos, mas se você for somar a partir de hoje, quantos você terá feito até o final do ano? As escolhas que você faz agora talvez não mude tudo de imediato, mas elas constroem quem você vai ser daqui a alguns anos. E ignorar isso é escolher mesmo sem perceber. Equilibrar descanso e esforço, aproveitar o presente, mas não abandonar aquilo que é importante para você. E não desiste do teu sonho. O tempo vai passar de qualquer forma.